Olá, hoje nós vamos falar então a respeito das articulações ou junturas. A artrologia é o estudo das articulações ou junturas, que são estruturas de conexão que vão conectar duas peças ósseas ou mais, ou uma peça óssea e uma peça de cartilagem. Então nós teremos várias classificações e aqui nós vamos adotar a classificação de acordo com o tipo de tecido que vai unir essas partes, né? De acordo com o tipo de tecido interposto entre as partes. Então, nós teremos, de acordo com o tipo de tecido interposto entre as peças que se articulam, nós temos três grandes grupos. Primeiro, articulações fibrosas, onde eu tenho tecido conjuntivo fibroso unindo as partes. Segundo grande grupo, articulações cartilaginosas, que são aquelas onde eu tenho a cartilagem, o tecido cartilaginoso unindo as partes. Aí nós teremos cartilagem hialina e a fibrocartilagem. E o terceiro grande grupo, que são as articulações sinoviais. Essas articulações, ao invés de ter um tecido unindo as partes, nós teremos um líquido, que é o líquido sinovial. Portanto, ele permite maior mobilidade, isto é, maior amplitude de movimento para esse grande grupo. Então, nós vamos começar falando então sobre as articulações fibrosas. No grupo das articulações fibrosas, nós temos três subgrupos. Nós teremos as suturas, nós teremos a sindesmose e nós teremos a gonfose. Vamos começar então pelas suturas. As suturas, elas estão localizadas aí no crânio e elas também se subdividem agora. Então, de acordo com a forma com que há essa união entre as partes. Então, nós teremos, por exemplo, a sutura plana. Na sutura plana, a união é retilínea, isto é, nós temos uma união reta entre as partes. E nós podemos citar aí a sutura localizada aqui entre os ossos nasais. Então, essa sutura aqui é a sutura internasal, porque ela está localizada entre os dois ossos nasais. E nós podemos observar aqui uma união retilínea, uma união plana entre as partes. Então, este é um exemplo de sutura plana. Vamos pular agora para as suturas chamadas serráteis ou denteadas. Então, aqui nós temos uma sutura serrátil ou denteada, aqui nós temos outra. Aqui também nós temos outra sutura denteada. Então, nós podemos observar que nós vemos dentes se articulando aí entre as partes, unindo as partes. Essa aqui é a sutura localizada entre os dois ossos parietais, sutura interparietal, também chamada de sutura sagital. Nós temos aqui a sutura localizada entre o osso frontal e os ossos parietais, sutura essa chamada de sutura coronal. Aqui também nós temos um exemplo de sutura denteada ou serrátil. Um terceiro exemplo nós conseguimos ver aqui entre o osso occipital e os ossos parietais. Nós temos aqui então a sutura lambdoidea, que também é um exemplo de sutura serrátil. Vamos agora para um terceiro grupo dentro das suturas, que é a sutura escamosa, que nós temos um exemplo único. Aqui a união é um bisel de 45 graus, onde uma peça se apoia sobre a outra, né? Então, nós temos aqui um bisel de 45 graus e uma peça se apoiando sobre a outra peça. Nós temos como exemplo aqui a sutura entre o osso temporal e o osso parietal. Então, essa é uma sutura escamosa. E o terceiro subgrupo aí dentro das suturas, nós temos aqui entre o osso vômer e o osso esfenoide,
que é a esquindilese. Na esquindilese, nós temos uma união côncavo-convexa. Nós temos aqui uma parte côncava, no caso aqui do vômer, que se apoia sobre uma parte convexa do osso esfenoide. Então, essa união côncavo-convexa é a esquindilese e este é o exemplo único que nós temos. Terceiro e último grupo aí das suturas, perdão, terceiro não, segundo grupo agora das articulações fibrosas, nós temos agora, nós saímos das suturas e agora nós entramos num outro grupo que é a gonfose. A gonfose é a articulação que se dá entre a raiz do dente e o processo alveolar. Então, aqui nós estamos diante também de uma articulação fibrosa, mas não é mais uma sutura. Aqui é a gonfose. Então, essa união entre a raiz do dente e o processo alveolar, através dos ligamentos periodontais. E o último grupo que nós temos, então, dentro ainda das articulações fibrosas, é a sindesmose. Na sindesmose, nós temos uma união em fitas unindo as partes. Nós teremos dois exemplos de sindesmose. Nós teremos aqui, entre as epífises distais do rádio e da una, então bem aqui nós temos essa união em fitas. Nós falamos que é a articulação rádio-unar distal, porque se localiza nas epífises distais. E outro exemplo é aqui entre as epífises distais da tíbia e da fíbula. Então, aqui também nós temos fibras de tecido conjuntivo unindo essas epífises distais da fíbula e da tíbia, portanto, vou chamá-la de articulação tíbio-fibular distal. Então, seriam esses dois exemplos de sindesmose. Então, agora nós acabamos o grupo das articulações fibrosas, nós vamos entrar nas articulações cartilaginosas. Então, dentro do grupo das articulações cartilaginosas, nós teremos dois tipos de articulação cartilaginosa. Nós teremos a sincondrose, onde a união entre as peças se dá através da cartilagem hialina. E o segundo grupo é a sínfise, onde a união entre as partes se dá através da fibrocartilagem. Então, aqui um exemplo de sincondrose é a articulação que se dá entre as costelas e o osso externo. A gente chama de articulação externo-costal. Essa articulação, inclusive, me permite verificar quais são as costelas verdadeiras, que são aquelas que estão diretamente ligadas ao osso externo, e as falsas, que estão unidas entre si e depois ligadas ao osso externo. Então, aqui nós temos a sincondrose, então, que o exemplo aqui é a articulação externo-costal. Temos outro exemplo também de articulação sincondrose dentro dos ossos longos, que são, no caso, os discos epifisários. Agora aqui nós temos, então, a sínfise, onde a união se dá através de fibrocartilagem. Como exemplo, nós podemos citar aqui a sínfise púbica entre os ossos do quadril e os discos intervertebrais entre os corpos das vértebras, também um exemplo aí de sínfise, ok? Então, falamos sobre as articulações fibrosas e cartilaginosas. Essas articulações, elas quase não apresentam mobilidade. Alguns livros classificam as articulações fibrosas como sinartroses, isto é, elas não possuem movimento, e as cartilaginosas como anfiartroses, isto é, um pequeno movimento. Mas nós não vamos utilizar aqui esse tipo de classificação. Veremos posteriormente agora o grande grupo das articulações sinoviais.